Fala galera, aqui quem fala é o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que hoje eu venho resolver mais uma prova vestibular, dessa vez a prova da Unesp, vestibular de inverno que acabou de ocorrer, tá certo? Ocorreu aí no domingo passado, então, dando continuidade aí às nossas resoluções de vestibulares, né? Primeira vez que a gente vai começar aí aqui no nosso canal a resolver as provas também dos vestibulares de inverno. Uma vez que a gente fez isso aí no final do ano passado, né? Ficou bastante interessante, a galera gostou. Então a gente volta aí com força total nessas resoluções comentadas das provas, tá certo? Então, a primeira questão de química que foi cobrada aí na prova da Unesp, né, foi a questão de número 68, né? O quadro fornece indicações sobre a solubilidade de alguns compostos iônicos inorgânicos em água a 20 graus Celsius. Então, lá, nitrato de sódio, nitrato de cobre, nitrato de prata solúvel, porque a gente já estudou, né? A gente falou aí que todos os nitratos acetatos são solúveis, família 1A, cátion da família 1A e amônio também. Tanto que, olha só, o sódio é solúvel para tudo. Hidróxido de sódio solúvel, hidróxido de cobre pouco solúvel, hidróxido de prata pouco solúvel. Lembra, os hidróxidos só da família 1A e do amônio são solúveis. E o cloreto, cloreto de sódio solúvel, cloreto de cobre solúvel, cloreto de prata pouco solúvel. Cloreto, brometo e iodeto são solúveis em regras gerais e tem as exceções que é prata, mercúrio e chumbo. Em um laboratório, uma solução aquosa obtida a partir da reação de uma liga metálica com ácido nítrico contendo nitrato de cobre e nitrato de prata. Então imagina que eu tenho nitrato de cobre e nitrato de prata. Dessa solução, pretende-se remover por precipitação íons de prata e íons de cobre separadamente. Para tanto, pode-se adicionar à mistura uma solução aquosa de. Então, o que eu quero? Eu quero separar o cobre e a prata, mas eu quero separar eles de maneira individual. Primeiro eu vou separar um, depois eu vou separar o outro. Então olha só a estratégia. Se eu jogar cloreto, que aqui está em primeiro lugar, o cloreto, obviamente cloreto de sódio, né, porque é solúvel, o cobre vai continuar solubilizado, então os íons de cobre vão continuar solúveis. E os íons de prata vão precipitar. Então a primeira coisa que eu vou fazer é adicionar cloreto de sódio, vou remover o precipitado de prata por filtração, beleza? Tirei a prata da jogada, então é como se eu tivesse tirado esses íons prata aqui da jogada. O que vai me sobrar? Os íons cobre. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar hidróxido de sódio, porque o hidróxido de sódio vai precipitar os íons cobre 2+. Então, primeiro eu vou adicionar cloreto de sódio, filtrar a mistura resultante e ao filtrado adicionar uma solução aquosa de hidróxido de sódio. Só faltou os caras complementarem aqui que vai precisar filtrar de novo, né? Aí a gente consegue separar maravilhosamente bem tanto o íon prata como o íon cobre 2+. Beleza? Então, questão 68, alternativa B. Na questão 69, aí falava sobre um cálculo químico até relativamente simples, tá certo? Então aqui, ó, o cloreto de cobalto anidro, COCl2, é um sal de cor azul que pode ser utilizado como indicador de umidade, pois torna-se rosa em presença de água. Isso aqui é usado naqueles galinhos do tempo, né? Faz tempo que eu não vejo, mas enfim. Obtém-se esse sal pelo aquecimento do cloreto de cobalto 2 hexaidratado, COCl2, 6H2O, de cor rosa, com liberação de vapor d'água. Então aqui está a reação, eu só simplesmente escrevi aqui com as fórmulas químicas, né? A massa de sal anidro obtida pela desidratação completa de 0,1 mol do sal hidratado é. Então eu tenho COCl2 6H2O virando COCl2 mais 6H2O. Eu sei que para cada 1 mol do sal hidratado eu produzo 1 mol do sal anidro. Aqui eu vou manter em mol porque ele me deu informação do sal hidratado em mol. Então eu passei de mol para mol, deu 1 mol, tá certo? E aqui do sal anidro, né, 1 mol eu transformei para massa, tá certo? Então mantive aqui a proporção em mol, aqui eu fiz para massa. 1 mol do COCl2, 130 gramas. Então 1 mol de cloreto de cobalto hexaidratado está para 130 gramas de cloreto de cobalto. Assim como 0,1 mol está para X, X vale 13 gramas, alternativa B de bola. Aí a questão da conta foi muito simples, mas aí a gente tem todo o raciocínio por trás. Beleza? Na questão de número 70, deixa eu posicionar ela aqui para vocês,
que a questão de número 70, ele conta uma história aqui sobre os radicais livres, né? Então o radical livre é quando a espécie química está com um elétron desemparelhado, por exemplo, o cloro, né? O cloro com 7 elétrons, ele obviamente ele está com um elétron desemparelhado, ele emparelha esse elétron e aí ele fica com os 8 elétrons para adquirir a estabilidade. Ele está dizendo aqui, ó, ao transformar-se em radical livre, o ânion cloreto, então ele quer saber o que acontece, o que tem que acontecer com o ânion cloreto. O ânion cloreto é o cloro que tem os seus 7 elétrons mais um que ele ganhou. Então, para ele virar um radical livre, ele tem que perder esse elétron que ele ganhou. Então, isso aqui era uma pegadinha no exercício, né? Então, se você não ficasse esperto, você colocaria aqui ganhar um elétron, porque você leu aqui só o ânion cloreto. Mas é o ânion cloreto virando radical livre. Então, toma cuidado aí. Essa questão de número 70, alternativa C de casa, ele tem que perder um elétron, beleza? Na questão de número 71, uma questão que falou sobre propriedades periódicas e ligações químicas, né? Então ele deu aqui a eletronegatividade em função do número atômico. Devem unir-se por ligação iônica os elementos de números atômicos. Ó, o 17 e o 35 é cloro e bromo, né? Eles não vão se unir por ligação iônica porque os dois são não metais, têm uma energia, tem uma eletronegatividade muito grande, tá certo? 69 e 70 também são vizinhos uns dos outros, né? Não vai rolar. 15 e 16 também, né? Enxofre e fósforo. 12 e 20 é magnésio e cálcio. Então, a única opção plausível aí de se unir por ligação iônica é o número atômico 17, que é o cloro, com o número atômico 57, que é o lantânio, né? O lantânio é o primeiro dos metais de transição interna, tá certo? A série dos lantanídeos, beleza? Então, a única opção que eu tenho aí um metal e um não metal, né? Que é a ideia da ligação iônica, que você sabe que no fundo não é metal com não metal, né? Que tem alta eletronegatividade com quem tem baixa energia de ionização, enfim, porque aí a eletronegatividade, a afinidade eletrônica de um sendo alta e a energia de ionização do outro sendo baixa, a afinidade eletrônica, retirar um elétron do átomo vai ficar com um nível energético menor. Então, um átomo vai perder elétron, o outro vai ganhar, e eles vão se unir aí por uma atração eletrostática, beleza? Mas era uma questão basicamente para você localizar os elementos na tabela periódica e analisar o comportamento dos mesmos. Aqui, alternativa C de casa. Na questão de número 72, reposicionando aqui, é uma questão sobre propriedades coligativas. Ele está dizendo que a concentração de cloreto de sódio no soro fisiológico é de 0,15 mol por litro. Esse soro apresenta a mesma pressão osmótica que uma solução aquosa de 0,15 mol de. Então, como o cloreto de sódio é um composto iônico, ele vai separar e vai formar 2 íons. Admitindo que isso aqui é 100% ionizado, então eu vou ter 0,15 mol de cada um dos íons, eu vou ter 0,30 mol de partícula. A sacarose e a glicose não sofrem ionização, então se a solução tem 0,15 mol, você vai encontrar 0,15 mol de partícula para as duas. O sulfato de sódio, eu tenho 2 cátions e um ânion, então eu vou ter 3 mol de partículas, então 3 vezes 0,15 vai dar 0,45 mol de partículas, ou seja, maior que 0,30. Para o sulfato de alumínio, eu tenho 5 íons, então eu vou ter 5 vezes 0,15, que vai dar 0,75 se a minha conta de cabeça não falhou. Então também vai dar muito mais, uma quantidade muito maior de partículas. Já o cloreto de potássio tem uma fórmula parecida com o NaCl, então tem 2 íons também. Se a concentração é a mesma, então como tenho 2 íons aqui, eu vou ter 0,15 com 0,15, 0,30 mol de partículas. Então eles vão ter o mesmo efeito coligativo, tá certo? Então, alternativa correta, alternativa E de escola. Na questão da bandeira do Brasil, né, a minha impressora, né, não está imprimindo legal as cores, então eu anotei aqui, tá certo? Que no meio é azul, aqui no canto é verde, aqui no meio é amarelo. Ele está dizendo que ele é um show de ciências, né, para a questão 73 aqui, ó. Para sua apresentação em um show de química, um grupo de estudantes confeccionou um recipiente com 3 compartimentos, 1, 2, 3, dispostos de modo a lembrar o formato da bandeira brasileira. A esses compartimentos adicionaram-se 3 soluções aquosas diferentes, todas incolores, de concentração igual a 0,1 mol por litro, uma em cada compartimento.
o recipiente foi mantido na posição horizontal. Maravilha? Em seguida, acrescentaram em cada compartimento o indicador azul de bromotimol, que apresenta cor azul em pH maior que 7,6, ou seja, azul em meio, agora dá para ver, azul em meio básico, pH menor que 6, amarelo pH menor que 6, então amarelo meio ácido. Então o verde é o meio neutro. Como resultado, o recipiente apresentou as cores da bandeira. As soluções aquosas colocadas inicialmente pelos estudantes nos compartimentos 1, 2 e 3 podem ter sido respectivamente. Pessoal, ó, no recipiente 3 é azul, então tem que ser básico. Hidróxido de sódio é básico, ácido clorídrico é ácido, cloreto de sódio é neutro, ácido clorídrico é ácido, ácido clorídrico é ácido. Pronto, você bastava saber que hidróxido de sódio era básico, você já terminava a questão. Vamos ver se o resto bate. Ó, um verde tem que ser neutro, o cloreto de sódio é neutro, porque é um sal de base forte com ácido forte, então é neutro. E aqui, no número 2 amarelo, tem que ser o ácido clorídrico, porque é ácido. Beleza? O que poderia trazer alguma dúvida para vocês é que o carbonato de sódio, né, que é o Na2CO3. O carbonato de sódio é formado por uma base forte e por um ácido fraco. Então, o pH disso aqui é maior que 7. Então, seria um pH básico. Tá bom? Só para mostrar aí que a gente leu isso aqui, tá? Mas nem precisava para resolver a questão. Era só você saber que o hidróxido de sódio é básico. Tudo bem? Então, uma questão aí bem tranquila se você conseguir analisar aí com uma certa destreza. Beleza? Vamos para a penúltima questão, uma questão aí de radioatividade, onde ele coloca aqui uma série de decaimento do tório virando do protactino virando um nuclídeo físsil. Então ele quer que você indique qual é esse nuclídeo. Então o tório tem número atômico 90, ganhou um nêutron, ficou com o mesmo número atômico, mas agora aumentou o número de massa. Depois ele emitiu uma partícula beta, então o número atômico aumentou em uma unidade, virou 91, número de massa não varia, porque a partícula beta, na verdade, é só uma transformação interna do núcleo, né? Então não tem variação no número de massa. Depois a gente tem o protactino, que é número atômico 91, emitindo outra partícula beta, tá certo? Então o que acontece? A partícula beta é um nêutron virando um próton, né? Por isso que o número atômico aumenta uma unidade. O número atômico é 92, 92 é o número atômico do urânio, mas eu teria duas opções. Como a emissão foi de partícula beta, o número de massa não muda, então é o urânio 233, alternativa D de dado na questão de número 74. E para finalizar, questão de número 75, uma questãozinha de orgânica, é clássica, né? A prova da Unesp, ela sempre segue esse padrão, questõezinhas de inorgânica, questão de química geral, tabela periódica, propriedade coligativa, caráter das soluções, né, ácido básico, neutro, uma questão de radioatividade. E aqui a nossa questãozinha de orgânica. A fórmula representa a estrutura da butanona, é uma cetona. Ele quer saber quem que é o isômero da butanona. Pessoal, isômero de cetona é aldeído, né, função que são equivalentes, tá certo? Então a gente vai procurar aqui um aldeído, ó, propanol, álcool, metoxipropano, éter, butanol, álcool, ácido butanóico, ácido, né, óbvio. Só sobrou o butanal. E tem que ter 4 carbonos também, né? Então, ó, but, 4 carbonos, an, al. Então, o butanal teria essa fórmula aqui, tá certo? Muito parecida com essa. Mesma fórmula molecular 1, 2, 3, 4. Então, é o C4, 6, 3, 5, 7, 8. C4H8O, se não me falha a memória. Tá certo? Se eu não contei os hidrogênios errados aqui. Mas, enfim, o único isômero possível da cetona é um aldeído, né, isômero de função. Então está correta aqui a alternativa B de bola. Com isso, nós chegamos ao final de mais uma resolução de prova aqui no nosso canal. Dessa vez, a resolução da prova da Unesp, vestibular de inverno, primeira fase. Eu espero sinceramente que você tenha gostado, que tenha ido bem na prova, que esse vídeo tenha servido para esclarecer qualquer eventual dúvida que você tenha tido. E se você por um acaso fizer alguma prova aí de vestibular, algum vestibular de inverno, quiser mandar aí pra gente, a gente pode dar uma olhada e tentar resolver também aqui em vídeo, para que você possa ter pelo menos aí uma referência, né? Não só um gabarito frio, só com as alternativas corretas. Beleza? Se você chegou até aqui, eu peço que, por favor, você se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Se você
já é inscrito no canal, eu peço que você curta esse vídeo, isso ajuda bastante o canal a crescer, a ser mais notado. Se você conhece alguém que prestou a prova da Unesp, por favor, compartilhe com seus amigos aí nas suas redes sociais os nossos vídeos. E se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio para o nosso canal, é só deixar um comentário aqui no YouTube ou enviar um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com. quimicadoamigo@gmail.com. Sempre que enviar o e-mail, dá uma comentada aqui no YouTube, me avisa que enviou o e-mail, porque às vezes eles vão para a caixa de spam e aí eles vão ficar perdidos lá. Então sempre que mandar um e-mail, me dá um toque para eu poder dar uma olhada lá e responder e tirar as suas dúvidas. Beleza? Se chegou até aqui e se inscreveu, curtiu, comentou, compartilhou, eu só tenho que te agradecer e dizer beijo, tchau!